Obrigado, deputado Heráclito Forte, do PSB do Piauí. Eu passo a palavra agora para o deputado André Moura, líder do Partido Social Cristão, por 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, eu ocupo a tribuna para poder aqui falar sobre a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, que completou agora, no mês de maio, mais precisamente no início do mês de maio, dia 4, 15 anos de promulgada. E ela com certeza constitui um marco histórico das finanças governamentais e aclamada como importante barreira à corrupção. Concebida, senhor presidente, para tentar impor limites aos gastos dos entes federados, condicionando-os à capacidade de arrecadação de tributos e também para conter o endividamento do poder estatal, a Lei de Responsabilidade Fiscal mostrou-se um instrumento importante de controle e de moralização da gestão pública. Com ela, passou a ser obrigatório aos governantes praticar uma atividade básica da gestão, planejar ações e obras, controlar os custos envolvidos e cumprir cronogramas e prazos. A LRF surgiu no segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para organizar e dar transparência às contas públicas, estabilizar a economia brasileira e estimular investimentos externos no país, dando sequência ao Plano Real, primeira medida plenamente eficaz para tirar o Brasil do caos econômico com o qual sofria há décadas. A normativa estabelece, desde 2000, regras claras para o funcionamento da máquina pública, impondo limites e condições para os diversos gastos, como folha de pessoal e custeio, entre outras. Sem cumpri-la, estados e municípios podem sofrer restrições para o recebimento de repasse da União. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem servido de modelo para outras nações e, comprovadamente, operou durante um bom período com eficiência maior do que legislações similares em muitos outros países. No entanto, nos últimos anos, infelizmente, o desempenho caiu em decorrência de artifícios contábeis. É preocupante que, ao completar uma década e meia de existência, a Lei de Responsabilidade Fiscal esteja sendo tão atacada pela atual gestão com manobras contra esse instrumento moralizador. É sabido que o Partido dos Trabalhadores foi contra a criação da lei, contudo, resignou-se do erro e compensou a falha durante o primeiro mandato do presidente Lula, mantendo os fundamentos básicos da política econômica. Em abril deste ano, em parecer do Tribunal de Contas da União, confirmou que a equipe do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, adiou o repasse do Tesouro a bancos públicos com o intuito de melhorar artificialmente o resultado contábil de 2014, medidas batizadas jocosamente pela imprensa de pedaladas fiscais e de contabilidade criativa. Na semana passada, um novo comunicado, o TCU rejeitou as justificativas do governo federal sobre a querela e exigiu explicações. Fiscalizar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal demanda ir além de obrigar os gestores a manter as contas em dia. Essencialmente, é preciso reforçar a transparência fiscal, os requisitos de prestação de contas e as sanções pelo não cumprimento da lei, atingindo todo o setor público, inclusive o governo federal. Há quem já defenda o afrouxamento ou mesmo a extinção da lei, no que, no meu entender, equivaleria a suspender a medicação de um paciente no momento de maior agravamento de sua doença. Como a herança bendita, entre aspas, da estabilização econômica iniciada pelo presidente Itamar Franco, a normativa prescreve que não se deve gastar mais do que se arrecada. Essa regra, contudo, esbarra no injusto sistema de distribuição das receitas públicas no nosso país. Esse modelo concentrador penaliza a cidadania ao permitir a perpetuação de antigos problemas estruturais. Parece indesejável ao Palácio do Planalto conviver com governadores e prefeitos independentes. No entanto, os problemas estão nos estados e municípios e as dificuldades para solucioná-los persistem. No último quadriênio, a crise financeira agravou-se com a queda do Fundo de Participação dos Estados e dos municípios, composto pela arrecadação dos impostos de renda e do Imposto sobre o Produto Industrializado, e justamente os tributos afetados pelas irrefletidas desonerações para estimular setores da economia. No bojo da discussão, também surgem propostas para restringir as constantes redução dos repasses aos estados e municípios, a repactuação das dívidas, cujo projeto de lei já foi aprovado nesta Casa e se encontra no Senado, a unificação da cobrança do ICMS
para acabar com a guerra fiscal e a recomposição dos repasses da contribuição de intervenção do domínio econômico incidente. Constata-se, assim, a urgência de se firmar um novo pacto federativo, matéria do qual sou relator e que estamos discutindo na comissão especial, voltado a atender às prementes demandas da sociedade brasileira. A fim de acabar com a mendicância e a consequente submissão política, caberá à comissão especial, logicamente, que com todos os esforços que está sendo feito, retirar da União seus superpoderes, redistribuindo-os de forma equilibrada entre todos os entes da Federação e estabelecer, obviamente, um ponto de equilíbrio entre as obrigações de cada instância administrativa. Ao mesmo tempo, precisamos manter sólido o equilíbrio fiscal, atendendo através do fortalecimento e da ampliação da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, sem dúvida, parte do arroxo fiscal que a sociedade vivencia hoje tem sua raiz exatamente no descumprimento dos princípios básicos dessa legislação. Então, senhor presidente, nós aqui fazemos hoje, portanto, não é uma saudação e, obviamente, rendemos aqui, não é, o nosso reconhecimento à LRF, que hoje, no mês de maio, completou exatamente 15 anos de promulgada e que é um instrumento importante para que os gestores públicos possam ter limites nos seus gastos e, consequentemente, responsabilidade com a gestão pública, seja na esfera estadual ou seja na esfera municipal. Amanhã estaremos apresentando na Comissão do Pacto Federativo um relatório preliminar daquilo que nós entendemos como pontos hoje que podemos avançar nessa busca da redistribuição mais justa e igualitária dos tributos arrecadados no nosso país para os entes federados, nesse caso, principalmente estados e municípios. Então, entendo que a LRF é um instrumento importante, não é, e moralizador da gestão pública, que ela deve permanecer cada vez mais sólida e forte, e temos que, obviamente, buscar, através do Pacto Federativo, não é, os ajustes necessários para que os estados e municípios possam efetivamente cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, senhor presidente, agradecer pela oportunidade e pedir que o nosso pronunciamento seja registrado nos canais de divulgação dessa casa e, obviamente, ele tem ampla divulgação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.